Então, pessoal, vamos começar nossa aula 1, né? Vamos falar um pouquinho mais de teoria aí sobre a API, que é a API no mundo da qualidade de software. Então, vamos lá, o que a gente vai falar nessa aula 1? A gente vai ter 5 partes aqui, e nosso objetivo é justamente revisar conceitos relacionados a APIs. Dentro disso, a gente vai desenrolar sobre os tipos de tecnologias envolvendo APIs, porque isso é super importante quando a gente vai testar, fazer uma validação, né? Se a gente não souber arquitetura, dificilmente a gente vai conseguir fazer esse tipo de validação. Vamos ver um pouquinho sobre a importância dos testes e como planejar esses testes e um pouquinho das ferramentas, algumas ferramentas do mercado. E, justamente, por último, a gente vai conhecer, visitar um pouquinho a API que vai ser usada no curso, ok? Então, vamos lá. Vamos revisar alguns conceitos super importantes. E a primeira é sobre a definição da API. Então, aqui eu já falo direto, né? Que essa sigla API ou API significa Application Programming Interface. Então, aí de cara a gente já fala, né? Que é uma interface e que a função dela é justamente permitir a comunicação entre aplicações ou sistemas a partir de um contrato de serviço. Né? E aqui eu falei de maneira geral sobre a API, mas na verdade a gente tem uma outra definição internamente que é o Web API, tá? Que é como está sendo representado aqui, ela utiliza a internet como meio, né? Como meio de transmissão ali. Então a rede mundial de internet vai ser o ponto de transmissão aí entre as aplicações. E assim, uma API ela não precisa necessariamente ser web. Beleza? Então, tenham isso em mente. E o segundo ponto que eu quero falar aqui com vocês é vocês saberiam explicar, né, outros pontos sobre uma API. Realmente, se alguém perguntasse hoje para vocês o que é uma API, vocês saberiam responder? Isso é super importante, tá? Para qualquer trabalho. Então, se você é um QA, né, ou quer se tornar um QA, está pensando aí, se quer fazer essa transição de carreira, o primeiro passo para você conseguir testar uma API é saber o que é uma API. Beleza? Então, tenham isso aí em mente. Então, aqui a gente desenrola essa definição, né, que a gente tem uma aplicação web, né, que a partir de uma API, né, no meio da internet, utilizando a internet, ela se comunica com o web server, um servidor web que, por sua vez, se comunica, né, solicita ali, recursos para um banco de dados. E aqui, pessoal, eu vou colocar os links interessantes, links relacionados diretamente nos slides, tá? Porque aí vocês podem também, quando vocês estiverem estudando a partir do slide, né, revisitando alguns conceitos ali do slide, vocês acessarem esses links, ok? Então, aqui vai estar um desdobramento desses conceitos aqui, desses links legais que eu achei do Red Hat aqui e desse blog Accurate. E aí eu falei sobre essa questão de definição de contrato, né? Se a gente levar isso para o mundo real, o que é um contrato? Né? Quando a gente fala de negócio, então a gente tem aqui o cliente, né, querendo um serviço de uma outra parte e é preciso definir um contrato que fala prazos, custos, equipe, né, o valor financeiro. Então, cada uma das partes tem um dever a cumprir, né? E é justamente isso é colocado dentro de um contrato, né, um acordo. Então, justamente isso também é a mesma coisa com relação à API, né, que é a forma como essas partes devem se comunicar a partir de uma solicitação, uma resposta. Então, isso aqui é o funcionamento básico aqui das RESTful APIs, tá? Que é como uma API, né, que utiliza as instruções REST, que a gente vai ver também. Então, aqui nós temos um cliente que faz uma solicitação a partir de uma REST API para um servidor, para uma aplicação servidora, né, a partir dos verbos ali, get, post, put, delete. Então, faz essa requisição e o servidor ali, a aplicação servidora, faz uma resposta a partir dessa requisição, sendo que o retorno pode ser como JSON, XML, HTML. Então, justamente para essa comunicação acontecer, o cliente tem que saber exatamente o que tem que enviar para o servidor e o servidor tem que saber, a partir daquela requisição, o que ele tem que enviar de volta para o cliente. Isso só é possível a partir de uma definição de contrato. Beleza? E esse contrato, normalmente, ele precisa estar bem documentado, porque aí todo mundo que quiser fazer uma integração,
né, com essa API vai conseguir acessar. Então, isso daqui é um exemplo de uma API pública, né, Web Service, CEP e BGE, né, de que é gratuito, qualquer um pode utilizar aí para aplicações, que é o Via CEP. Então, a gente consegue fazer a consulta de CEPs. Então, aqui, pessoal, nós temos esse Via CEP, em que ele tem toda uma documentação de tudo que é necessário para você utilizar. Então, nós temos aqui como se acessa o Web Service, como é feita a validação, os formatos do retorno, tá vendo? Forma de XML, forma de JSON, exemplos. Então, tem tudo que precisa para que você consiga fazer a integração dessa API com a sua aplicação e fazer chamadas para CEPs. Então, você não precisa reinventar a roda, porque essa aplicação já está implementada nessa API, beleza? Então, ok. E quais são os benefícios? Então, justamente, isso, na verdade, tem vários benefícios, mas de forma geral, aí eu botei esses 4 pontos, que é essa questão da integração, da inovação, da expansão e da manutenção. Então, todos esses pontos, eles estão, um depende do outro, assim, né? Então, são benefícios que tudo junto e misturado. Então, quando a gente fala de integração, justamente, né? Quando a gente tem responsabilidades bem definidas, a gente tem serviços específicos de uma certa API, isso facilita para que a gente não precise reconstruir do zero uma aplicação, né? Então, tem coisas que a gente já sabe que existe, então, e às vezes é público, então, para que a gente tentar fazer isso de novo na nossa aplicação, certo? Então, essa facilidade na integração de serviços, isso facilita a inovação, tá? Para aplicações, então você retira um pouco a complexidade da construção de uma certa aplicação, que por sua vez facilita a manutenção e faz uma expansão da aplicação de maneira muito mais rápida. Beleza? E nós temos um pouquinho também sobre os tipos de APIs quanto a políticas de uso. Né? Então, nós temos ali as públicas ou abertas, como foi o caso essa do Via CEP, então a gente consegue utilizar tranquilamente nas nossas aplicações. Tem as privadas ou internas, então isso aqui a gente vê muito quando a gente trabalha na empresa, né? E a gente utiliza uma API que a própria empresa fez para requisitar, né? Para fazer requisição ali de dados para uma terceira aplicação. Então, nesse caso, não pode sair daquela área, tá, pessoal? Caso essa API privada, né, a empresa queira oferecer alguns recursos dessa API privada para o público, né, então, na verdade, ele faz um encapsulamento dessa API privada. Então, você encapsula essa API, uma outra API, e faz os endpoints que o público externo possa acessar. Tá? Então, nós temos ali a questão APIs de parceiros, então, justamente, né, as empresas fazem parcerias ali e eles conseguem fazer a integração de APIs de cada uma, né? E as compostas. Então, como o próprio nome fala, é uma API, né, que possui outras APIs. Então, você consegue oferecer a partir de um único ponto, né, mais de um tipo de serviço, né, com APIs diferentes. Então, as APIs compostas são interessantes também por isso. E temos a questão dos tipos e das tecnologias, né? Que, como eu disse, se a gente não souber os tipos que existem, as tecnologias envolvendo APIs, então dificilmente a gente vai conseguir testar. Assim como eu já disse em outras aulas, que se a gente não souber como o nosso software funciona, a arquitetura, a estrutura, os componentes do nosso software, dificilmente a gente vai conseguir testar. A parte da API é a mesma coisa. Então, quando o pessoal de back-end foi desenvolver ali a API, o que eles usaram? Quais tecnologias que eles usaram e por quê? Então, todas essas perguntas fazem completa diferença, né, na hora que a gente vai fazer uma validação. Tá? Então, se é REST, se é RPC, SOAP, baseado em WebSocket, utiliza GraphQL, e o que são essas tecnologias? Então, por mais que a gente não saiba profundamente ou seja especialista nelas, é super importante que vocês saibam o que cada uma né, a definição, para que quando vocês forem testar, vocês possam aprender muito mais e se aprofundar naqueles testes, beleza? Então, é isso. Então, nos vemos aí na próxima etapa, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse